Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e nessa aula a gente vai falar aqui um pouco sobre output e input aqui dentro do Angular, beleza? Bora lá! Então é isso galera, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre input e output dentro do Angular, beleza? A gente vai aprender aqui então como a gente pode enviar dados aí entre os componentes, tá? Compartilhar informações, eventos aí entre os componentes utilizando input e o output, beleza? Então já para começar, vou abrir aqui o PowerShell, deixa eu navegar para a pasta onde eu costumo deixar os meus projetos. Vamos fazer já um ng new input output test, beleza? Só criar aqui um repositório, já criei o seu aí também. Não vou adicionar a parte de roteamento, que não vai ser preciso, e utilizar como de costume o SCSS, beleza? Então vai só levar aqui uns minutinhos para criar a nossa aplicação. Deixa eu só adicionar, colocar minha senha aqui para ele fazer já o primeiro commit que o Angular costuma fazer. Então vamos lá, vou limpar isso aqui, vou fazer um cd input output test e agora eu vou fazer um code espaço ponto para ele abrir aqui no nosso Visual Studio Code. Então ele já abriu aqui para mim na outra aba, beleza? Então vamos fazer aqui também o seguinte, já vamos aqui no app component, não vamos precisar de nada disso, então já vou apagar, beleza? Vou salvar, abro aqui o terminal e já vamos executar a nossa aplicação. A gente pode até utilizar aqui o ngserve-o, ele já faz o seguinte, já abre aqui no nosso Chrome a aplicação sem a gente ter que digitar aqui a URL manualmente. Ele vai gerar aqui inicialmente então o bundle, tá, vamos dizer assim, compilando, né? Não é exatamente compilando, mas está aqui subindo a nossa aplicação. Pronto, já temos aqui então no browser, tudo em branco, obviamente, já que a gente apagou tudo, mas a gente já vai criar aqui alguma coisa. Já vamos começar fazendo o seguinte, vamos já criar nossos primeiros componentes. Vamos começar aqui primeiro com o output, que é da gente pegar a informação de um componente filho e jogar para um componente pai, que é a parte mais simples aqui, tá? Nesse caso. Vamos fazer aqui já o seguinte, então. Vamos criar aqui os nossos componentes. Eu vou abrir uma nova pasta, um novo terminal, aliás. Vamos usar aqui o ng-gc, então ng generate component, para a gente criar um novo componente aqui. Vamos criar, então, um output para ele ficar dentro de uma pasta bem separada. Vou colocar aqui output/py, para ele já criar o componente py aqui dentro de output. E também já vou criar aqui o filho, só para a gente entender bem essa dinâmica do que é o componente filho, o que é o componente pai, e a gente entender como está feita essa movimentação, vamos dizer assim, da nossa informação, tá? Como a gente está trabalhando com esses dados de qual componente para qual componente. Então, vou fazer mesmo em português, só para ficar mais simples. Já vou até, aproveitando que estamos com o Web Component aberto, eu vou chamar aqui o appy, beleza? Vou salvar, a gente já, inclusive, já consegue ver aqui PyWorks, então já está chamando certinho nosso componente Py. Vamos abrir aqui, já vamos começar a escrever o nosso cenário aqui de teste. Vamos imaginar, por exemplo, o seguinte caso. Vou criar aqui uma div. Já vou chamar aqui o appFilho, beleza? Sem passar nada por enquanto, mas só para deixar ele aqui. E já vamos criar aqui uma div, vamos montar um cenário aqui de um e-commerce. Vamos criar uma outra div, um H2, onde o componente filho vai ser os nossos produtos, beleza? E aqui eu vou ter no componente py o nosso carrinho de compras. Então vou digitar aqui carrinho compras. Beleza? E vamos criar uma outra div aqui
E aqui dentro a gente vai listar os nossos produtos. Então, eu vou colocar aqui Product. Na verdade, eu preciso já criar aqui, então, no nosso Py uma lista, beleza? Então, vamos criar aqui uma lista de Products. Vai ser uma lista de string. Posso até iniciar ele aqui com uma string vazia. E aqui a gente vai aproveitar e já fazer um asterisco ngFor. Let product of products. Beleza? Então, aqui, componente filho, ok. Componente pai, aliás, ok. Vamos partir aqui para o componente filho. Só criar o nosso cenário de teste inicialmente e depois a gente já termina de implementar. Aqui, só para poupar um pouquinho de tempo, já vou jogar um código pronto aqui do nosso HTML. Mas só recapitulando. Então, eu tenho aqui uma div que está em volta de tudo, que tem uma classe Products, e depois só temos aqui dois produtos, tá? Então, mais duas divs aqui com dois produtos. Um produto 1, um nome, um preço, só fictício mesmo, para simular aqui o nosso comportamento do e-commerce. E também um botão aqui para adicionar carrinho, beleza? Vou só adicionar aqui. Aliás, a gente pode até dar uma olhada já na tela como está ficando. Então, bem simples, não vou me ater aqui muito à questão de CSS, só para a gente entender mesmo a funcionalidade. Então, produto 1, produto 2, adicionar carrinho. Vamos só fazer um display flex para ficar um produto do lado do outro, só para ficar um pouquinho melhor, né? Eu posso fazer aqui um display flex. E agora a gente já tem os produtos um do lado do outro. Eu até adicionei aqui mais algumas classes, mas para a gente estilizar, se a gente quiser, tá? Mas não vamos nos ater nesse ponto aqui, que não é o foco. Posso fechar esse CSS aqui, que já não vai ser necessário. E vamos lá. Então, o cenário aqui é o seguinte. Imagina que a gente está exatamente num carrinho de compra, tá? Que é esse cenário. Nós temos aqui os componentes filhos, que estão aqui, nesse caso, em cima. Talvez poderia ser embaixo para ficar mais hierárquico, né? Mais fácil. Mas, nesse caso, a gente tem aqui os produtos que estão aqui em cima. E quando a gente adiciona um produto à lista de compra, né? Normalmente no e-commerce, o que acontece? Ele justamente entra aqui para a lista, tá? A lista que a gente exatamente criou lá no carrinho de compras que está no componente Py. Como a gente faz, então, para a gente mover essa informação de cada produto que a gente adicionar nessa lista do componente Py, né? A lista que está no componente acima. Vamos começar, então, criando aqui um botão um evento de clique em cada um. Eu vou até fazer o seguinte, ó. A gente seleciona aqui um pedaço, passa Ctrl D, ele já vai marcar aqui embaixo também. A gente vai fazer nos dois lados ao mesmo tempo. Então, clique é igual add to cart, beleza? Para adicionar ao carrinho. Abre e fecha aspas para a gente dar um nome aqui. Eu vou chamar o de cima de produto 1 e aqui embaixo de produto 2, beleza? Só tirar essas aspas que estão a mais aqui. Beleza. Vou pegar esse cara aqui e vou já criar para a gente aqui uma classe, um método, aliás, aqui dentro do nosso filho component, beleza? Então aqui, posso trocar isso aqui para uma product, nesse caso, do tipo string. Opa. Aí. Beleza, então, método aqui criado, já parou aqui de dar erro. Então, para a gente já começar a trabalhar aqui com os outputs, a gente vai usar exatamente esse carinha aqui, tá? Então, vou fazer um @output, abre e fecha parênteses. Se não importar manualmente, aliás, se não importar automaticamente aqui essa classe output, essa interface, tá? Você adiciona aqui no nosso Angular /core. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Tem que escolher aqui o nome do nosso evento, né? Então pode se chamar de add to cart event. Vai ser do tipo event emitter.
Você passa o tipo aqui da informação que você quer, a gente já vai ver isso. E esse tipo vai ser string, beleza? Faz um Ctrl ponto aqui para ele também adicionar ao... Era para adicionar aqui em cima, mas não adicionou, não importa, a gente adiciona manualmente mesmo. Por algum motivo ele está, ok, escrito errado, é só um M. Coloquei 2, mas é um só. E beleza, aqui faltou um 1000, por isso que ele está reclamando, e aqui é um igual. Beleza. Agora sim, então o que a gente está fazendo? Criamos aqui um evento, beleza? Esse evento ele é um emissor de evento, né? Melhor dizendo. Então, ele vai emitir algum evento que a gente escolher, passando o valor do tipo string. E para a gente acionar esse event emitter é bem simples, tá? A gente faz um this, ponto o nome do evento, nesse caso add to cart event, e passa aqui, aliás, faz ponto emit e passa aqui a informação que a gente quer, que nesse caso é um produto. Beleza? Ah, ok. Pronto. Por isso que não está funcionando ainda. É emitter com 2T, tá? Então agora já está reconhecendo certinho aqui a nossa classe. E, inclusive, já coloriu aqui. Já está funcionando certinho. Podemos, inclusive, ver aqui na nossa aplicação. Está tudo ok. Beleza. Na parte do filho, é simplesmente isso, tá? Para a gente fazer, para a gente disparar aqui o nosso evento a partir do filho. Agora, para o pai, a gente já vai precisar adicionar algumas coisas a mais, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, no nosso component. A gente vai precisar criar um método também. Eu vou chamar a mesma coisa, add to cart. E vou adicionar aqui um new product, beleza? Também vai ser do tipo string. E o que eu vou fazer aqui? Bem simples, né? Como vocês devem imaginar. This.product.post, como é mesmo? Push. Para a gente adicionar esse novo produto na nossa lista, beleza? Então, nessa lista que nós temos aqui. Agora, só implementar isso aqui também no nosso HTML. Aqui no nosso filho, então a gente vai fazer aqui o seguinte. Entre parênteses, a gente vai passar justamente o nome do evento, ele já sugeriu aqui dentro. E entre igual, tá? Então, lembrando, esse cara aqui, se você fizer um F12, ele vai cair aqui no componente filho, beleza? Então, ele já identificou que eu posso passar ele aqui no nosso HTML. E aqui você vai fazer igual e vai dizer para qual método a gente quer apontar esse carinha aqui, tá? E nesse caso, a gente vai apontar justamente para o método que a gente acabou de criar. Vai passar aqui um cifrão e escrever event, que aí ele vai passar a informação que vier para dentro do nosso método aqui também, beleza? Vamos ver isso aqui funcionando então. Já temos aqui tudo implementado. Então, ó, agora quando eu clicar, ele vai justamente passar essa informação, tá? Já vamos até fazer aquilo que eu tinha... Aliás, vamos deixar assim mesmo. Eu ia inverter a ordem desse cara para cá para cima e esse para baixo, mas aí ele vai ficar empurrando aqui os nossos produtos. Mas enfim, a explicação é bem essa, a implementação é essa, é bem simples mesmo, é só para a gente conseguir passar a informação então do nosso componente filho, tá? E filho aqui porque ele está dentro então do nosso componente, tá? Então a gente tem o componente pai e a gente tem o componente filho que vem aqui dentro do nosso componente pai, beleza? Então, dessa forma, a gente trabalha aí com os nossos outputs. Vamos, então, agora criar um cenário ao contrário, tá? Então, imagine que a gente tem agora um componente pai e a gente quer passar a informação para o componente filho. Vou deixar esses exemplos salvos aqui e vamos criar, então, outros componentes, tá? Então, vou fazer aqui um input barra input barra
input filho, tá? Eu vou trocar o nome aqui do componente, porque senão vai dar conflito com os componentes que a gente já tem criado. Beleza? Input pai agora. Beleza, vamos começar aqui então pelo pai. Vamos criar aqui uma implementação bem simples também. Vou aproveitar até esse P aqui, vou trocar para... Melhor dessa forma não. Sim. Vou trocar também não. Sim, Ctrl D. H1. Fecha. Deu coisas a mais. Beleza, vamos trocar aqui para, por exemplo, qual é o seu nome. Beleza? Vamos criar aqui agora um input. Do tipo text. Opa, text, beleza? Vamos deixar vazio por enquanto. E já vamos chamar aqui o nosso app-input-filho. Beleza, vamos agora criar aqui uma propriedade, beleza? Vou chamar de name, do tipo string, e vai receber aqui vazio, beleza? Deixa eu ver o que mais. Agora a gente já pode fazer o seguinte, né? Então, mapear ele aqui para o nosso input. Então, ngClass, ngModel, aliás, e nós vamos passar aqui igual a nossa propriedade name. Beleza? Ele vai dar erro aqui e isso é normal, tá? Para isso a gente vai precisar adicionar aqui um modelo. Então a gente vai aqui nos imports, beleza? E vamos adicionar aqui o nosso forms module. E a gente vai começar então a utilizar esses formulários. Vou jogar esse carinha aqui lá para cima. Beleza, agora ele já vai parar de dar erro. Inclusive a gente já pode fazer o seguinte. A gente pode abrir lá no nosso browser. Antes disso, eu só preciso vir aqui no app component e vou fazer o seguinte, trocar esse carinha aqui para input /py. Beleza? Mesma coisa aqui. E agora ele já deve estar exibindo aqui para nós o nosso novo componente. O filho ainda não está implementado, então por isso que ele apareceu ali, mas a gente já vai trabalhar com ele aqui, tá? Então vou abrir. Já vou abrir ele aqui também. Aqui no nosso HTML, a gente vai fazer só um parágrafo mesmo, tá? Para a gente ter essa informação. Deixa eu até já criar aqui o nome da nossa propriedade também, tá? Então, já que eu quero mandar essa informação de lá para cá, então já vou criar também essa propriedade aqui. Beleza? E também já vou mapear para cá. Então, vou criar aqui, por exemplo, olá. Então, abre duas vezes aqui a chave, fecha duas vezes e passa também o nosso name, tá? Então, se a gente fizer aqui um teste, a gente já vai ver o seguinte, que a gente pode digitar aqui e, obviamente, nada acontece ainda, tá? Então, a gente, para fazer isso aqui funcionar, vamos começar vindo aqui no nosso input, melhor, aqui no nosso filho, tá? E já vamos criar aqui um @input. Então, mesmo esquema, tá? Em vez de output, nós vamos usar aqui o input e só adicionar aqui ao nosso import. E a gente vai, obviamente, passar essa propriedade aqui no HTML do nosso pai, tá? Então, a gente vai abrir aqui esse parênteses reto, esqueci o nome, e vai passar aqui o nosso name. Colchete, não é? Chave, colchete, já não lembro. E simplesmente só passar aqui o nosso name. A gente pode salvar. Vamos voltar lá. E agora, ó, quando eu digitar o nome, ele já vai passar essa informação lá do nosso componente pai, que é esse que nós estamos aqui. Então, vai pegar essa informação que foi preenchida aqui e simplesmente passar aqui para o nosso componente filho, beleza? Bem simples, sem complicação, bem tranquilo assim de entender.
Aqui a gente, até para ficar melhorzinho, a gente pode fazer um @ngif e fazer um name, no lugar errado, name diferente de vazio, por exemplo. E assim ele só vai aparecer o olá quando a gente começar a digitar alguma coisa. Assim que tiver vazio, prontinho, ele não aparece, tá? Então, com o input a gente consegue fazer essa brincadeira, tá? Vamos dizer assim, a gente consegue trabalhar com esses inputs, esses valores totalmente dinâmico entre os componentes, tá? Agora imagina mesmo algum formulário, algum lugar que você precisa preencher informação e ela simplesmente aparecer em um outro componente de uma forma assim totalmente dinâmica, ou seja, a gente não precisa criar nenhum evento, a gente não precisa clicar em nenhum botão, criar um evento, chamar um método, chamar um outro componente, trabalhar com algum gerenciamento de estado mais complexo. Então, para alguns cenários mais simples, a gente pode perfeitamente utilizar esses inputs e outputs para a gente trabalhar aí com esse gerenciamento de estado, tá? Passar essas informações entre os componentes. Então, agora vamos só para um último teste aqui, que é para a gente trabalhar com inputs e outputs juntos, tá? Então, a gente também consegue utilizar dessa dinâmica e ela chama justamente Two-Way Data Bind, tá? Se você já deu uma olhada aí na documentação do Angular, então ele tem isso bem claro para a gente. A gente, inclusive, consegue ver o próprio Dataflow aqui, tá? Na documentação do Angular. Então, inputs, a gente joga a data, tá? Então, os dados na tradução do nosso componente pai para o componente filho. Foi esse exemplo que nós acabamos de fazer agora. E no output é justamente o contrário. Então, o flow aqui, né? O fluxo da informação vem do componente filho para o componente pai. Aqui nesse caso não tem two-way data bind, está em outro lugar aqui da documentação, mas a gente vai ver isso agora. Vamos lá, então, já criar novamente aqui outros componentes, beleza? Eu vou colocar aqui um two-way / two-way pi. Posso já fechar esses arquivos que estão abertos aqui. E agora, criar também o filho. Aqui, nesse caso, agora a gente vai simular aqui um contador, beleza? Então, vou começar aqui pelo pai. Posso até deixar isso aqui, não tem problema. Vou criar só aqui uma div. Aliás, eu posso... vamos criar mesmo, não tem problema não. Ia copiar ali o código que eu já tenho pronto, mas vamos lá. Também não é muita coisa. Então, app.toWay filho, beleza? Tá certinho. Aqui embaixo a gente vai criar uma label. Aqui dentro a gente vai colocar valor é igual. E aqui dentro vamos criar o nosso input, beleza? Deixar aqui, beleza. Aliás, input não fecha assim, fecha só na barra. Beleza, aqui dentro desse input a gente vai... acho que não precisa de ID, a gente só precisa utilizar aqui passar aqui dentro um ngModel. Vai ser igual value. Propriedade essa que a gente vai precisar criar aqui ainda. Por algum motivo não está aparecendo os erros aqui, meu VS Code está meio estranho, olha só, agora ele apareceu. Então, value aqui, vou falar que ele é igual a 0, pronto, já é o suficiente aqui para ele parar de dar erro. Vamos simplesmente agora duplicar isso aqui. E eu acho que eu só não vou precisar dessa última informação aqui, então vou tirar, beleza?
Ok, aqui no pai é só isso, agora vamos criar aqui também o filho. Componente filho, aliás, né? Vamos criar aqui mais uma div. Beleza? Só para a gente organizar aqui as informações. /div. E aqui dentro a gente vai criar dois botões, tá? Então, button. Ctrl D aqui para a gente editar os dois de uma vez. Então, type é igual a button. Vamos já criar aqui dentro um evento de clique. Vou chamar de deck em cima e incremento embaixo, beleza? Então, para ele decrescer e para ele incrementar. Eu vou colocar um menos e aqui um mais. E aqui faltou só abrir e fechar parênteses dentro de cada um deles aqui. Aliás, aqui faltou uma coisa, né? Criar um span aqui. Para a gente ter o valor aqui também, né? /span. E a gente pode fazer um value é igual um value aqui dentro também para a gente ver essa informação também voltando, tá? Para a gente ter a informação nos dois componentes. Então, por isso eu coloquei em cima e embaixo, mas você já vai entender aqui. Vamos fazer aqui um value igual a 0. Então, e agora a gente vai criar os dois métodos. Então, incrementar e o método para decrementar. Aqui no filho, já que a gente vai trabalhar com input e output, obviamente a gente já precisa criar aqui o nosso input, tá? Fecha parênteses. Beleza? Adiciona ele aqui. E também já vamos criar aqui o nosso @output. E o teclado está sugerindo, esse Visual Studio está sugerindo bem mal aqui para mim. Mais atrapalhando do que ajudando. Então, vamos criar aqui um value change event, tá? É igual a new event emitter. Eu acho que eu fiz certo. E aqui vai ser do tipo numérico. Beleza? Agora, Ctrl ponto para a gente adicionar aqui no nosso import. E agora os métodos aqui é bem simples, tá? A gente pode fazer um this.value mais, incrementar. Depois this.value change event.emit. E aqui dentro a gente vai passar justamente o this.value. Beleza? Vou copiar isso tudo aqui, jogar para cá. E aqui, em vez de aumentar, nós vamos, obviamente, decrescer esse valor. Vamos dar só uma olhada agora lá, o que a gente fez? Aqui, então, ainda está o exemplo antigo, porque a gente não foi lá no nosso App Component e trocou aqui essa informação. App Input Py, vou trocar aqui para o two-way Py, ok? Então, eu poderia já utilizar esse componente inicial aqui como Py, tá? Esse App Component, mas só para ficar mais simples mesmo, eu criei pai filho para a gente entender bonitinho o fluxo aqui da informação. Então agora sim, vamos voltar aqui. Ó, vou trocar esse nome aqui também para ficar melhorzinho. Vamos ser aqui no componente pai. Vou trocar aqui para two-way counter, beleza? Nosso contador aqui, count. Ele ficar um pouquinho maior. Então, beleza. Então, a gente agora tem o nosso contador. Posso tirar essa segunda informação até daqui também. Vou fazer o seguinte, ó. Inverter aqui, jogar esse valor aqui lá para cima, tá? Então, esse valor que está aqui em cima do label. Será que eu consigo colocar aqui um H2 só para ele ficar um pouquinho destacado também? Vamos dar aqui uma olhada. Beleza, consigo. Então, esse valor que está aqui é justamente o valor do nosso componente Py, certo? Então, é o valor que está aqui no nosso componente Py.
Isso aqui eu vou precisar só de um só, posso deixar comentado, depois a gente já adiciona o outro. E o componente filho está embaixo, é justamente os botões aqui para a gente acrescer e decrescer o valor. E vocês já vão entender porque que eu deixei esse valor aqui então também. Então, como um contador, obviamente a gente consegue... Opa, faltou informação aqui, né? A gente consegue acrescer e decrescer aqui os valores de acordo com o método que a gente criou. Obviamente a gente não criou o evento aqui para passar para o pai, tá? Que está justamente aqui, mas vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá e implementar essa parte aqui também. Então, é mesmo aqui no pai, na hora de chamar aqui o componente filho, então eu tenho que passar essas duas informações aqui, né? Então, o value é igual a value, beleza? E agora o nosso evento. Deixa eu ver se eu criei aqui o método. Aqui eu nem preciso, né? Aqui eu posso fazer só simplesmente um value é igual a event. Beleza? Assim. Agora sim, vamos voltar lá. Então, isso aqui é simplesmente o que a gente já viu, né? Então, a gente vai passar a informação do pai para o filho através do input, que a gente utiliza dessa forma, e do filho para o pai através do output, que vai funcionar, que a gente faz dessa forma, só que em vez de eu criar aqui um método e passar esse carinha como parâmetro, eu só fiz aqui, atribuir o valor aqui dentro mesmo, tá? E aí a gente consegue ter o seguinte caso, ó. A gente vai alterar o componente aqui no filho, alterar esse valor através de um evento aqui de clique, tá? Nesses dois botões aqui. E a gente altera o valor no componente atual e também no componente pai, certo? Então, a gente consegue ver esse valor sendo alterado aqui em cima. E de forma contrária da informação, a gente pode simplesmente alterar essa informação no próprio input que ele já vai jogar para a nossa variável, tá? Lá no nosso componente filho. Então, dessa forma, a gente tem essa informação trabalhando nas duas vias, tá? Nas duas vias de direção. Então, tanto ela pode ir para o componente de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, é simplesmente assim, por isso ele tem justamente esse nome, tá? Então, two-way bind, porque a gente consegue fazer esse bind, setar essa informação através de duas direções. Então, de baixo para cima e de cima para baixo, para a mesma informação, tá? Então, repara que dessa vez, a gente está manipulando aqui a mesma informação, a mesma variável nos dois casos, que é justamente essa variável value, tá? Então, o valor que a gente está contando aqui. E outro detalhe aqui da nossa... Um outro detalhe aqui desse two-way data bind é que é praticamente, ou para não dizer que é exatamente, o que faz esse ng-model aqui quando a gente utiliza dessa forma, tá? Então, passando o nosso... essa chave e esse parênteses. Eu sempre esqueço o nome desse primeiro aqui. Então, a gente consegue tanto, através de um evento que a gente tem aqui, jogar essa informação do nosso modelo, ou seja, das nossas propriedades aqui no nosso componente para o nosso HTML, tá? Vamos dizer assim. E a gente consegue jogar a partir do que a gente digitar lá no HTML, lá na nossa tela, a gente vai jogar essa informação aqui também para dentro do nosso componente e para onde esse componente estiver mapeado depois, ele consegue fazer passar essa informação adiante, beleza? Então, esse cara aqui também funciona como uma espécie de two-way binding também. Então é isso, galera. Então a gente já viu aqui como a gente pode trabalhar aí com input e com output, tanto de formas separadas, individuais, cada uma delas, ou até mesmo trabalhando de uma forma integrada, tá? Conseguindo manipular as nossas variáveis aí, os nossos modelos das duas formas, tá? Como input e como output, variando aí só a forma, se a informação precisa ser enviada do filho para pai, ou do pai para o filho, ou as duas coisas, beleza? Então essa aí é uma forma que a gente pode fazer uma espécie aí de gerenciamento de estado, tá? De state management, sem ter que implementar, sem ter que adicionar novos componentes aí no Angular, tá? Sem ter que adicionar novos serviços. Então a gente pode ver aí, utilizou tudo aqui nativo, tá? Não precisou instalar nenhuma
biblioteca nova, o que seria necessário aí se a gente quisesse fazer aí, trabalhar aí com um gerenciamento de estado um pouquinho mais complexo, que tivesse que passar essa informação entre componentes que não têm relação, por exemplo, tá? Imagina aí que eles são componentes, vamos chamar assim, já que a gente está chamando filho e pai, vamos dizer que para componentes que são irmãos, ou seja, a gente tem um componente pai em cima e depois tem dois componentes que são chamados talvez por esse pai ou não, mas que ele não tem essas relações um com o outro, beleza? Então, nesse caso, a gente precisaria utilizar aí talvez uma biblioteca de gerenciamento de estado, mas pode ter certeza que o input e o output e até mesmo o two-way binding vai te ajudar aí bastante quando a gente precisa trabalhar com essa passagem de informação entre os componentes de uma forma mais simples, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo então. Um abraço e até a próxima.